Eu esqueci o nome desse nome. Thelma. Da professora Thelma. Haveria, então, um determinismo geográfico da cultura? Né? Aí eu perguntaria isso a partir da leitura de paisagem, essas coisas. Né? Eu estou nessa temática, estou provocando essa temática desde a primeira mesa. Eu acho que os estudos do Vale do Jequitinhonha têm muito determinismo geográfico. Né? Parece que é o lugar, a geografia que determina a cultura. Aí eu fico pensando nos pancarador que moram na favela do Morumbi, se eles deixaram de ser índio ao sair do espaço geográfico deles. Né? E para Edivane, eu queria perguntar, você não colocou Guimarães Rosa, mas colocou a Rosa do Luxemburgo, né? Sobre aquela última fase da questão do humano mesmo e desse processo que o respeito se dá pela condição humana que se coloca no decorrer do processo mesmo que você colocou. Eu queria saber um pouquinho de você, como é que foi o seu processo de empoderamento, como que você se empoderou para levar o empoderamento às outras pessoas. Então seria, do modo geral, essas 4 questões que eu coloquei aí, né? E se... Vamos fazer o seguinte, eu vou ver se tem mais pessoas querendo, que a gente faz um bloquinho, pode ser? A pessoa de fora tinha pedido também? Não, tem mais alguém que quer fazer uma questão? Eu vou perguntar. Então pergunta. Tá. Gente, boa noite. Eu sou Tássio, estudante de História. Minha pergunta é bem básica, mas assim, para a professora Thelma, desculpa a minha ignorância, não sou da linguística, da letras, sou da história, mas eu só queria saber assim, uma definição rápida de, acho que é transubstração literária, seria isso. E isso, quando você falou isso, a gente cutucou assim, o que é isso, o que está acontecendo, e a gente não sabe. Entendeu? Só isso. A minha questão é para a Cláudia. No meu TCC, eu fiz uma investigação voltada para as mulheres das capitais, que eu estudei revistas da década de 40 até 45, né, nesse período do início. E aí eu queria saber, porque tipo assim, a princípio a gente queria, eu e minha parceira de TCC, queríamos pensar na mulher rural também, porque a gente não achou material para estudar essa mulher rural nesse período. Eu queria saber que fonte, onde a gente pode encontrar material que nos leve a entender e compreender quem que foi essa mulher rural nesse período e quais são as formas que a gente pode estudar. Você tem uma indicação de livro, alguma coisa do tipo, para a gente poder entender um pouco da mulher rural nesse aspecto. Mais alguém? Não, tá proibido. Proibido agora? Tá bom. Então vamos fazer aqui a rodada começando pelo Lourenço. Como é que você chama? Marivaldo. Marivaldo. Tá. Essa pergunta é super difícil, né? A gente está às voltas com ela desde sempre, talvez, né? Quer dizer, o ser humano, né? Quer dizer, que parte que é da natureza e que parte que é, como os alemães falam, do espírito, né? A gente está sempre naquele ato ali incômodo, né? Quer dizer, a gente é parcialmente determinado pela natureza, mas ao mesmo tempo a gente a supera com a cultura, né? Então, essa briga eu acho que a gente não consegue resolvê-la com clareza, não, né? Os autores se debruçam sobre isso já há muito tempo, né? E esse é o lugar da angústia também, né? A gente, né? Que isso implica, por isso que a gente transcende, a gente supera um certo determinismo biológico, a gente entra no reino aí da intencionalidade, da liberdade, né? Com tudo que isso implica, né? Então é difícil responder isso, né? Mas o Chomsky fala, na verdade, de pensamento, né? Pensamento, né? Pensamento, você está, na verdade, enchendo as estruturas, né? Por causa de pensamento, né? Porque ele fala de uma coisa bem mais simples, né? São certas instruções mais cognitivas, mais psicobiológicas, talvez, né? Que estão na base, estão na base da linguagem, né? Mas a gente não pode deduzir disso aí que ele está propondo que o pensamento, que os conteúdos, né? Que o discurso, né? A razão, ok? Todas essas áreas aí são, digamos, predeterminadas biologicamente.
seria assim, avançar demais, seria assim, exagerar demais a tese dele, né? A tese dele é mais humilde, entendeu? Mais modesta. Ok? Ela se relaciona com aquela ideia do Levi-Strauss, da ciência do concreto, Eu sou estruturalista, né? Estruturalismo, né? Tem uma semelhança, né? Quer dizer, tem a teoria gerativa, ela parte do estruturalismo, né? Quer dizer, já é uma consecução ali, né? Do estruturalismo, né? Mas realmente a particularidade talvez seja dar esse foco, né, nos aspectos psicobiológicos, né, que nós somos, né. Claro, a gente não pode reduzir o ser humano, como eu disse no início, né, não pode reduzir o ser humano, né, nossa condição de existência, né, tendo em vista liberdade, personalidade, tudo isso, né. Seguramente ele não pensa isso, né, que o ser humano possa ser reduzido, né, isso não é uma redução científica, né, não posso reduzir o ser humano a isso. Apenas é o foco dele, uma escolha dele. Outras pessoas façam outras coisas, se quiserem, né? Ele quer fazer aquilo. É só isso. Marivaldo, obrigada pela pergunta, assim como o Lourenço, né? Acredito que é uma pergunta difícil mesmo e talvez a resposta a gente não encontre, né? Nesse breve debate. Se eu partir do pressuposto que eu utilizei aqui, né, de que estou trabalhando com três noções de paisagem, pelo menos, né, a paisagem natural, a paisagem social e a paisagem humana substancializada em literatura, né, me parece que a ação do homem sobre a paisagem, né, demonstra que é o homem que age sobre ela, né? Assim como ela também age sobre ele. Então, nessa perspectiva, não me parece haver, né, de início, um determinismo, né, que determine anteriormente o sujeito a partir da paisagem que ele integra. Porque se ele é objeto da paisagem, também é sujeito dela, né? E então, do ponto de vista literário, né, a paisagem ela é produzida pelo escritor, né? Mas nem o escritor tem sobre suas personagens o poder que ele acredita que tem, né? Se a gente pensa na teoria do Bakhtin, né? Como é que é mesmo a expressão, Rodrigo? Dialogismo, né? Do dialogismo da linguagem, tem outra expressão, polifonia. Na polifonia da linguagem, né? O sujeito que cria ou que narra o discurso literário não tem sobre suas personagens o poder que ele acredita que tem. A gente pode pensar, por exemplo, nas inúmeras possibilidades de análise que o texto literário produz e das personagens que ali atuam. Então, a paisagem ela produz e é produzida, né? Nessa perspectiva que eu tenho defendido aqui. De modo que eu acredito que há um dinamismo e uma interação contínua, né, entre o sujeito que cria e o sujeito criado, e posteriormente entre os sujeitos que se apropriam desse discurso para efeito de pesquisa, né? E para o Tássio, né? Tássio. Quando eu falei transubstanciação, né, eu posso pensar na própria composição da palavra, né, que é substância e transformação de uma substância. Então, o que o Rosa faz é transformar essa paisagem social, né, esse
sujeitos que fazem parte da história dele como homem em matéria literária. Para dizer de uma maneira, argumentando assim, dialogando com um teórico de quem eu gosto muito, que é o Otávio Paz, né? Ele vai dizer, usando para a gente o que é esse processo de transubstanciação, ele usa uma imagem da qual eu gosto muito, que é o mármore, né? Ele diz o seguinte, que o mármore na escada está a serviço da utilidade. Numa escultura é transubstanciação poética. Então imagina, né, a diferença entre o mármore da escada, ou o mármore de uma pia, e o mármore de uma escultura, por exemplo, como o Rapto das Sabinas, que é aquela das mulheres nuas que são tocadas pelos raptores, e tem um detalhe que chama muita atenção, que é a mão dele segurando no bumbum dela e a mão afundando como se aquele mármore fosse macio. Ou então uma imagem que é a Virgem com véu, que é uma outra escultura muito conhecida também, que você tem um véu sobre o rosto daquela mulher e o véu também é de mármore. E você enxerga os olhos daquela mulher e o mármore, e o véu que cobre o seu rosto, tudo feito de mármore, né? Então, a transubstanciação é essa capacidade, no caso da literatura, que a linguagem tem, né, de transportar a própria linguagem, né, como diz o Guimarães Rosa, utilizada em um dia de semana para o universo poético, ganhando aí uma dimensão artística, tá? Obrigado, professora Thelma. Agora, professora Maia. Também agradeço as questões. Marivaldo. Bom, dentro dessa lógica da narrativa, a bisavó dele também seria um assassino, né? Assim como a Tiburtina. Lá na citação que eu trouxe do Daci, é o que aparece, ele não diz que sim nem que não, né? Seria necessário nós fazermos uma outra pesquisa com processos criminais, por exemplo, para confrontar as narrativas, né? O que eu estou querendo dizer? Que há indícios, se aparece ali nas memórias, há indícios, e aí uma pesquisa consistente com processos criminais, por exemplo, poderia confrontar essas narrativas, o que eu acho que é uma sugestão bastante pertinente à sua. No que diz respeito a Tiburtina, que foi uma personagem que foi feito trabalho mais historiográfico sobre ela, ela aparece como ré em um processo que foi o processo do tiroteio lá do 6 de fevereiro, mas ela foi absolvida desse processo, né? Então teríamos que fazer um trabalho com processos criminais para ver inclusive outras mulheres. Num período mais recente, houve uma pesquisa mais densa em processos criminais com a dona Lulu, que é uma outra mandonista local de São João da Ponte, que é próximo a Montes Claros. E alguns dos processos, alguns elas são absolvidas, outros ela vai ser condenada, mas aí vai ter uma série de recorrências até que ela não paga por nenhum deles, né? Nenhum desses crimes. Mas é necessário, de fato, uma pesquisa em processos criminais, por exemplo, para ver se essas mulheres aparecem, pelo menos, como mandonas de alguns, né, assassinatos, para confrontar com essas narrativas, tanto memorialísticas quanto as narrativas orais, porque isso está presente na oralidade, né? Com relação à sua questão, esse é um grande desafio para nós, historiadoras, que queremos trabalhar com mulheres rurais, e sobretudo nesse período, porque há uma escassez imensa das fontes, né? Como diz a Michelle Perrault, as fontes de fato silenciam as mulheres, e eu tenho essa mesma angústia sua, e por isso que eu parti para as memórias, tanto as memórias escritas quanto as memórias orais. A próxima etapa, por exemplo, eu vou entrevistar mulheres com mais de 80 anos,
Eu cheguei já a entrevistar uma com 104 anos, uma senhora negra. Uma das possibilidades é, sem dúvida, a oralidade, sobretudo se você quer trabalhar com trabalhos mais qualitativos, né? Talvez os quantitativos você vai ter aí algumas estatísticas de IBGE, algumas estatísticas você vai encontrar, mas para trabalhos qualitativos vai ser de fato muito difícil. Por exemplo, uma grande diferença em termos, por exemplo, de jornais, pensar jornais como fonte. Se você pega os jornais de Diamantina desse período, do início do século até 30, por exemplo, e pega os jornais de Montes Claros, você vai ver uma diferença imensa. Porque aqui você vai ter uma série de jornais, primeiro tem muitos jornais, né? Vários jornais. Tem até em 1903 um jornal feminista aqui, né? A Voz Feminina. Então você vai ter jornais que discutem uma série de temas, família, comportamento, uma série de questões morais, né? Se você pega os jornais de Montes Claros, isso não aparece. Aparece basicamente questões relacionadas à política. E normalmente o jornal pertence a um partido político. Então, se você vai para um outro lugar, você ainda tem mais dificuldade ainda de ter acesso a certos discursos desse período. Mas eu penso que a literatura memorialística e as histórias de vidas orais pode ser uma saída. Ok, obrigado, professora. Agora, Tivânia. Obrigada pela intervenção, mas assim, eu não sei se eu vou saber te dar uma definição muito clara ou de um local específico de como que surgiu esse meu envolvimento, essa questão da minha formação. Mas eu, desde muito moleca, eu sempre fui muito bocuda, muito espiritada, né, como diz minha mãe. Então, eu sempre tive aquele comportamento assim de achar que não tinha uma definição para a brincadeira dos meninos e brincadeira das meninas. Eu sou de uma família que eu tenho de maioria primos, né? Nós somos 5 irmãos e só eu de mulher, né? Então, são 4 homens, então eu tive muito envolvido com essa questão de meninos. E quando, ditas, né, brincadeiras de meninos. E quando a minha mãe falava, não, você não pode brincar disso porque isso é de menino, aquilo ficava uma inquietude dele, mas por que eu não posso? Né? Então, portanto, eu quebrei o meu braço uma vez, quebrei a perna 2 vezes, né? Mas por causa dessas inquietudes mesmo, de subir em árvore, de subir em cima de pneu, de achar que eu também podia fazer, que eu tinha direito de fazer aquilo ali. Então, eu acho que a minha formação ela começou a surgir a partir daí, né? E desse incômodo mesmo de não aceitar, né? Que isso você não pode porque é coisa de mulher. E eu sempre gostei muito de moto, eu sou trilheira, né? Então, foi uma outra questão que eu quis fazer porque eu gosto disso e que eu enfrentei um machismo lascado, preconceito lascado, porque as pessoas viravam para o meu namorado e falavam assim, mas vai deixar ela ir para o mato com essa montoeira de peão? Né? Como que você deixa? E assim, ele foi muito tranquilo em questão de dar apoio e falar, não, a gente tem um namoro constituído em cima de respeito, né? Então se ela quiser ir, ela pode ir, é questão de respeito. E assim, a questão de quando eu comecei a trabalhar no CAV também, né? Então o CAV a vida toda trabalhou essa questão da mulher, então eu já tive esse envolvimento por lá também, nos estudos, né? E dessa questão, acho que de ser inquieta e bocuda e para frente, né? Então eu acho que eu procurei ter mais conhecimento sobre isso, de estudar, de ler, né? Sobre essas questões. Os movimentos sociais me deu uma informação muito grande, sabe? Em tudo mesmo, de entender esse contexto da mulher negra, das mulheres das comunidades tradicionais, da gente enquanto mulher no todo, né? E, no mais, acho que assim, é essa troca de experiência mesmo com os agricultores. Esse incômodo, né? De o que eu vou fazer para poder tirar essas mulheres dessas situações que elas estão vivendo, né? Então, isso me inquieta muito. E eu sempre busco essas formações mesmo de base, as formações através dos movimentos, lógico, da questão acadêmica também. Eu não tenho que melhorar isso, a questão de ler mais, né? De pesquisar mesmo sobre as grandes mulheres, né, feministas, né,
literárias aí que a gente sabe que tem, né? Então, o curso da realidade brasileira também, que é o CRB, me deu uma base muito boa para essas questões, mas assim, são formação constante, né? Então, eu parto muito da demanda que surge na minha cabeça e que surge através dessas experiências com as mulheres. Vou te sugerir para você ler uma mulher brasileira, Maria Lacerda de Moura. Eu tenho pesquisa sobre ela. Hã? Eu pesquiso a Maria Lacerda. Não é legal? É uma anarquista. Ela é muito boa. Muito bem, gente, eu acho que assim, Da todos próxima vez eu vou falar da Maria estamos Lacerda. cansados. Agradecer mais uma vez aqui ao Lourenço, Da Maria Lacerda. a Thelma, a Cláudia e a Edivânia, né, com essa contribuição, e a todos e todas que estão até aqui neste momento, vão continuar em outros espaços aí.